Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num debate que é absolutamente central para entender o Moçambique contemporâneo. A questão é complexa e divide opiniões. Estará o país a ser, de alguma forma, recolonizado? Ou será que os seus problemas são, no fundo, uma crise criada internamente, auto-infligida? É este o nó que vamos tentar desatar. E tudo parte desta pergunta. Uma pergunta que não é inocente, claro, é a questão poderosa e, sejamos honestos, bastante provocadora que está no centro do influente livro de Joseph Handlin. É uma tese forte que define o campo de batalha para a discussão que vamos analisar agora. Então, como é que vamos abordar isto? O nosso percurso está dividido em 5 partes. Primeiro, vamos perceber bem o que significa esta tese da recolonização. Depois, vamos olhar para uma crítica detalhada. A seguir, analisamos a forma como a culpa é distribuída nesta narrativa. Desconstruímos algumas frases-chave e, por fim, exploramos uma proposta alternativa. Vamos então à primeira parte. É fundamental percebermos o argumento que está em cima da mesa. O que quer realmente dizer que Moçambique foi recolonizado? A ideia central, defendida por Handlin, é mais ou menos esta. A soberania política, aquela que foi conquistada com a independência, acabou por ser esvaziada. E como? Através de uma corrupção que se tornou sistémica, facilitada, segundo esta tese, pelas políticas de instituições como o FMI e o Banco Mundial. Isto teria criado uma elite local que, na prática, serve interesses estrangeiros, recolonizando o país de uma forma subtil, mas eficaz. E olhem, esta citação resume tudo, não é? É uma frase de um dramatismo imenso, é coerente, aponta para culpados claros e apela a um sentimento de injustiça. A narrativa é poderosa. Forças externas, disfarçadas de ajuda, teriam minado a grande promessa da independência. Ok, essa é uma versão da história. Mas agora vamos virar a moeda e olhar para a contra-argumentação, baseada na crítica do professor António Francisco. Ele identifica aquilo que chama de 4 tropeços analíticos na tese de Handlin, ou seja, 4 pontos onde a análise, na sua opinião, falha em captar a realidade completa. E que tropeços são estes? Ora bem, primeiro, a ideia da corrupção como um bode expiatório conveniente. Segundo, o elefante socialista que toda a gente ignora. Terceiro, a nostalgia de uma utopia que na verdade nunca existiu. E por fim, o cidadão, que parece ter desaparecido desta equação. Vamos ver o um. Vamos ao primeiro ponto, a corrupção. A crítica aqui é que culpar simplesmente a corrupção é uma espécie de indignação moral que, na prática, não nos leva a lado nenhum. A pergunta mais importante é outra. Será que a corrupção é a doença em si ou é antes um sintoma de algo mais fundo? Um sintoma, por exemplo, da falta de responsabilização e de incentivos perversos dentro das próprias instituições do Estado moçambicano. A seguir, esta metáfora do elefante na sala, que aponta para uma omissão que a crítica considera crucial. O argumento é que é impossível perceber a cleptocracia de hoje sem olhar para as suas raízes, o socialismo autoritário do pós-independência. Esse sistema, ao centralizar todo o poder, terá criado as fundações para as instituições extrativistas de hoje, ou seja, instituições desenhadas não para criar riqueza, mas para a extrair e concentrar. O terceiro ponto ataca uma certa nostalgia. A tese da recolonização parece pintar um quadro de um passado revolucionário quase puro, que depois foi corrompido por forças externas. Mas a contra-análise insiste num ponto. O colapso económico brutal dos anos 80 foi, acima de tudo, o resultado de políticas internas desastrosas, muito antes de o FMI ter um papel significativo. E isto leva-nos ao último ponto, que é talvez o mais delicado. Ao apresentar os moçambicanos apenas como vítimas passivas de um grande esquema internacional, a narrativa original retira-lhes agência, retira-lhes poderes. A crítica defende que esta visão é politicamente paralisante porque ignora a capacidade e a responsabilidade dos cidadãos de exigirem mudança. Tudo isto nos conduz a uma imagem muito forte usada pela crítica, a de um teatro da culpa. A ideia é que, neste teatro, a narrativa da recolonização escolhe muito bem quem põe debaixo dos holofotes e quem deixa, convenientemente, na sombra dos bastidores. E como funciona este teatro? Em palco, com as luzes todas apontadas, temos os mártires, os heróis trágicos, como os jornalistas Carlos Cardoso e Siba Macuacua. São símbolos poderosos da luta contra a corrupção. Mas enquanto o público se foca neles, fora de palco, na escuridão, a pergunta fundamental fica por responder. Quem é que ordena estes crimes? Quem protege os assassinos? No fundo, quem é que lucra com tudo isto? E para reforçar a ideia deste silêncio seletivo, a crítica aponta para outros nomes que esta narrativa da recolonização
tende a esquecer. Nomes como Uria Simango ou Joana Simeão, eliminados na consolidação do poder pós-independência, ou assassinatos políticos mais recentes como os de Gil Sistak, Jeremias Pondeca ou Mahmoud Amurana. A sugestão é clara. O foco em certas vítimas não é inocente, é uma escolha narrativa. Como em qualquer narrativa forte, há slogans, há frases-chave que ficam no ouvido e moldam a nossa percepção. Nesta secção, vamos pegar em algumas dessas frases da tese da recolonização e confrontá-las diretamente com o contra-argumento. Comecemos pelo slogan principal. Moçambique é, mais uma vez, uma colónia. É uma frase e um impacto tremendo. Mas a crítica diz: atenção, isto é uma forma conveniente de pôr as culpas lá fora. Descrever Moçambique como um Estado cleptocrático, ou seja, um Estado governado para o roubo, força-nos a olhar para dentro, para as elites e para as instituições nacionais. O problema não é um colonizador externo, é interno. Outro ponto quente, a ideia da privatização imposta pelo FMI. Segundo a crítica, isto é uma crítica ideológica que se mascara de análise técnica. A narrativa ignora que a alternativa, na altura, não era um Estado funcional, mas sim um sistema estatal completamente falido. O contra-argumento não é defender privatizações selvagens, mas sim dizer que a discussão devia ser sobre como ter reformas de mercado com regras e transparência. E o mesmo raciocínio é aplicado à questão da terra. É fácil culpar forças externas pelas dificuldades, mas a crítica vai à raiz do problema. A Lei da Terra Moçambicana, um legado direto do socialismo, que dá ao Estado o monopólio sobre a terra. E é precisamente este monopólio que, segundo este argumento, cria um campo fértil para a corrupção e a especulação por parte das elites. Ok, então depois de toda esta desconstrução, a pergunta inevitável é: e agora? Se a tese da recolonização é uma explicação falha, qual é a alternativa? É aqui que a análise passa de uma fase de crítica para uma fase construtiva, propondo uma estrutura diferente para pensar o futuro. E esta citação define perfeitamente o espírito desta última parte. Criticar por criticar não chega. Uma explicação que apenas gera indignação, mas não aponta um caminho, acaba por ser inútil e paralisante. Por isso, a proposta não é ficar na crítica, mas sim construir uma alternativa que possa levar a uma mudança real. E que proposta é essa? Assenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, uma liberalização económica a sério. Acabar com os monopólios, proteger a propriedade privada, fomentar a concorrência. Segundo, reformas institucionais que sejam reais e não apenas retórica. Contratos transparentes, um sistema de justiça que funcione para todos e mais autonomia para o poder local. E terceiro, e talvez o mais crucial de todos, é preciso uma mudança de mentalidade. Passar de uma cidadania que se vê como vítima para uma cidadania vigilante, informada, ativa, que fiscaliza, exige e penaliza. Portanto, no final de contas, todo este debate complexo pode ser resumido a esta tensão. É uma escolha de perspectiva, de foco. Estamos a olhar para fora, à procura de um culpado externo para os problemas do país, ou estamos a olhar para dentro, para as questões bem mais difíceis da responsabilidade, da reforma institucional e do papel de cada um? E é com esta reflexão que fechamos. Uma pergunta que, na verdade, vai muito para além do caso de Moçambique. É um desafio universal. Quando um país está em crise, onde é que traçamos a linha? Onde é que a culpa que apontamos aos outros acaba e onde é que a nossa própria responsabilidade começa? A resposta que se dá a esta pergunta não define apenas como se entende o passado, mas, mais importante ainda, como se constrói o futuro.